essas questões estão lá, conforme nós dissemos, são 10 questões que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro da Lei de Sociedade, que Allan Kardec vem tratando cuidadosamente, e, conforme nós dissemos, ela faz parte, né, do nosso dia a dia. Precisamos de conhecer melhor esta lei, que também colabora para o nosso aprimoramento. E desde muito, né, desde quando o homem começou a transitar no planeta, a vida em sociedade acontece, porque foi no período dos primórdios, onde o homem ainda estava se desenvolvendo, né, ele começa os primeiros agrupamentos. Então, essa lei, essa vida, né, em sociedade, ela é muito antiga. Então, já o homem das cavernas já se organizava com tarefas pré-estabelecidas para cada um, e assim formando, né, os primeiros agrupamentos, demonstrando aí a necessidade de quê? Da convivência uns com os outros. Então, o homem constrói esses grupos, né, desde essas épocas muito, muito antes de nós, eras atrás, com esse objetivo, facilitar, na época dele, facilitar a sua sobrevivência, porque era preciso, né? Porque a gente vai vendo que, quando nós formamos grupos, nós ficamos mais fortes, né? Então, para manter até a própria vida, eles se organizavam em grupos, não só para cada um desempenhar as suas tarefas, mas também como lei de sobrevivência, né? A comunicação era também percebida aí necessária a esse contato. E a gente observa que, na busca do alimento, o homem enfrenta, né, perigos, enfrenta adversidades, até mesmo com outros animais, né, animais de grande porte, ferozes, né, onde ele podia estar sendo ameaçado, e aí usando o próprio instinto, né, para sobreviver, buscando esse alimento, essas necessidades primeiras e primárias para sobrevivência. E por esse espírito, né, esse instinto gregário, ele busca outros homens, né, outros elementos iguais a ele para esse agrupamento, né? Que dentro da sociologia usa essa aglutinação tribal, porque viviam em tribos, né? Então, isso é para a gente observar que, desde sempre, o homem necessitou de estar em grupos. E depois, no período agrário, a gente vai ver que esses grupos eles se evoluem, né? Passa aí o labor coletivo, mantendo o agrupamento, ainda mantendo as funções, já organizando dentro da sociedade o objetivo, né, de estar favorecendo todos aqueles que estavam ali usufruindo dessa comunidade, digamos assim. E a Joana de Ângeles, lá no livro Estudos Espíritos, através de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 12, falando da solidariedade, ela vem nos dizendo que essa contribuição dos grupos nos diversos setores, né, até os nossos dias, independente da época, ela tornou-se base para o êxito da comunidade, como condição de prosperidade geral. Então, nós vamos percebendo a importância dos grupos, né? A importância da convivência em grupos, do agrupamento em si, dando condição dessa prosperidade para todos nós. E a gente vai observar isso também nos animais, né? Os animais vivem em sociedade. Por exemplo, nós vamos ver aqui as abelhas, né? Que tem uma organização muito importante, muito interessante, né? Hoje mesmo, pela manhã, por coincidência, estava num desses programas falando sobre as abelhas e dizendo que, se não fossem as abelhas, não haveria abóbora, não haveria
ele falou vários legumes ali, né, que é feita essa manipulação das sementes, né, levado aquele pólen das suas flores para outros lugares através das abelhas, que sugam, né, o néctar, mas também semeiam. Então, a Sociedade das Abelhas, por exemplo, tem hierarquias, né, que servem para todo o seu bando. É toda uma organização muito interessante para a gente até aprender com essas comunidades, né? Essas sociedades. As formigas, por exemplo, também mantêm uma organização, uma ordem. Quem trabalha são as operárias, né? Assim como as abelhas, tem a abelha rainha, que ela fica ali só inspecionando, né? E quem trabalha são as operárias. Então, são funções que são desenvolvidas pelo instinto desses animais, né? Então, é muito lindo nós observarmos isso. E Aristóteles já nos dizia, lá no século IV antes de Cristo, dizendo que o homem é um animal social. Então, nós precisamos também dessa sociedade, precisamos também desses agrupamentos para nos desenvolvermos. E ele assevera isso dizendo que o ser humano foi criado para conviver com os seus semelhantes. Não é? E na Idade Média, Santo Tomás de Aquino, um desses mais expressivos seguidores de Aristóteles, ele também afirma que o homem é, por natureza, um animal social e político, vivendo em multidão. É muito difícil para nós vivermos sem os agrupamentos, sem os nossos grupos de convivência. E nós podemos observar isso no nosso momento que nós estamos enfrentando. Agora nós podemos refletir sobre isso. Como é difícil, né? Agora nem tanto, porque nós já acostumamos um pouco com essa maneira de estarmos vivenciando os nossos dias, mas como nós sentimos falta no início, né, da pandemia dos nossos agrupamentos, da nossa casa espírita, dos grupos de trabalho mesmo, quem trabalha fora, né, no trabalho que hoje é feito em casa, em home office, mas foi um período onde nós pudemos observar como nós somos necessitados de convivermos uns com os outros. Faz falta, né? O abraço, o contato, a conversa, a troca, tudo isso que nós podemos refletir bastante no nosso período atual. Então, Kardec vem na questão 766, ele pergunta aos espíritos: a vida social está em a natureza? Ou seja, ela é uma lei da natureza? E os espíritos respondem que certamente, e complementam dizendo que Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós até sublinhamos porque ele quer dizer aí, né, os espíritos querem nos mostrar que o homem não foi criado para viver solitário, né? E eles completam dizendo: Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a gente vê aí que nós somos dotados de vários atributos, né? Onde tem um objetivo, porque Deus não cria nada que seja para inutilidade, né? Então, temos a palavra, né? E outras faculdades, a inteligência, a vontade, a nossa condição de estarmos em contato uns com os outros, através do afeto, através da amizade, outras circunstâncias e faculdades que nos possibilitam essa vida de relação. E ele fala, o que é essa vida de relação? Estarmos uns com os outros, estarmos em convivência, estarmos desenvolvendo as nossas aptidões também nessa troca, né? Então, a gente começa a pensar, o que seria uma sociedade? Como é que nós podemos definir essa sociedade que nós vimos lá
que desde os animais ela existe, né? Tanto os animais quanto os homens usufruímos dessa sociedade. Então, a sociedade, dentro da sociologia, nós vamos encontrar a definição dizendo que é o conjunto de seres que convivem de forma organizada. A gente viu aí, né? Os próprios animais, os insetos, já têm essa organização, e muito mais o homem, que pensa, que obra, que tem inteligência. E essa palavra é uma palavra de origem latina, societas, que significa associação amistosa com os outros. Então, essa sociedade onde nós podemos trocar, onde nós podemos aprender, nós vamos aprimorando. E ainda dentro da definição, nós vamos encontrar essa outra definição, né, fazendo parte da primeira, dizendo que é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gestos, preocupações, costumes, interagem entre si, constituindo assim uma comunidade. Então, essa forma organizada é isso, esses propósitos, nossos objetivos, nossas preocupações, os costumes e a compartilhamento desses interesses uns com os outros. E é isso que constitui uma comunidade. Então, cada indivíduo numa comunidade desempenha um papel no seu grupo. Isso a gente vê em todos os grupos, né? Dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso trabalho, em outros ambientes que nós vamos, dentro da própria família, cada um tem o seu papel. Então, a gente vai entendendo, né, que isso tudo tem uma finalidade. Qual é a finalidade dessa sociedade? A promoção do bem-estar e da felicidade, né, de todos aqueles que compõem esses grupos. É importante isso. Felicidade no sentido do prazer de estar juntos, do prazer de usufruir, do prazer de estar aprendendo ou ensinando, né? E para que isso seja alcançado, há necessidade de que cada um de nós observe certas regras de procedimentos ditadas pela justiça e pela moral, abstendo-se de tudo que as possa destruir. Esse que está grifado é por nossa conta, né? Porque nós achamos importante destacar. Cada um de nós exercemos um papel e devemos observar, né, as regras de procedimentos de cada um desses agrupamentos. E abstendo-se, né, ou seja, evitando tudo aquilo que possa estar intervindo de forma negativa nesses interesses, né? Então, nessas regras. Então, cada um de nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, necessários à socialização do homem. Isso tudo são regras que nem sempre são observadas ou que nem sempre são conhecidas, mas à medida que o homem vai se moralizando, vai certamente observando e tendo esse cuidado, essa orientação que nós vamos usufruir dela tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual, não é? Se a gente for observar, por exemplo, os livros de André Luiz, seja O Nosso Lar, seja A Vida Continua, seja... Todos eles falam nessas organizações. O Nosso Lar, de uma forma assim, muito clara, né? Ele descreve ali aqueles ministérios, quem participa daqueles ministérios, como é que é formado, né? E todas as outras organizações que nós vamos observar ali. Temos também, nos outros livros, André Luiz cita essas comunidades que são formadas pelos grupos, né, que se formam de acordo com o quê? Com a afeição, com a simpatia, com a semelhança de ideias, de inclinações, onde nós nos buscamos uns aos outros. Então, está lá, tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, que dizem que
Os grupos se reúnem no mundo espiritual através desses sentimentos, afeição, simpatia e semelhanças, né? Afinidades. Então, essas leis de sociedade, elas não servem somente para nós aqui enquanto transitamos como homens encarnados, mas vai repercutir muito no mundo espiritual. E é muito belo nós vermos essa disciplina, essa organização, principalmente o respeito, né? Que é assim, com todas as criaturas. Então, isso é uma maneira de nós estarmos observando e nos preparando, porque todo esse aprendizado nos é útil e nos vai ser sempre. E essa vida que a gente fala em sociedade, justamente ela vai ser organizada de acordo com esses valores, né? A gente falou aí do mundo espiritual. Para nós aqui, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos educando moralmente, vamos conhecendo mais profundamente as leis divinas que regem a nossa vida, na verdade, e o objetivo de nós estudarmos elas é justamente esse, nós vamos vendo que tudo isso vai se aprimorando e se modificando com o tempo. Por quê? Porque o homem progride. Então, os nossos costumes também progridem, os nossos valores também evoluem, e cada vez mais vai formando esses grupos, né, pacificados, esses grupos mais dentro de um conceito de respeito, de amizade, né? De todos aqueles valores que a gente sabe que é importante para nós convivermos. Nós encontramos essa mensagem, quer dizer, encontramos, né? Nós retiramos lá do livro Pensamento e Vida, que, inclusive, através de uma palestra de um companheiro que nós assistimos há poucos dias, ele falava que no mundo espiritual esse livro é estudado por aqueles que se preparam para reencarnar. Veja só, achamos muito interessante isso. Então, nesse livro, lá no capítulo 18, o título é Lei de Sociedade, Emmanuel vem falando que a sociedade pode ser comparada a uma imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Então, o que ele está dizendo aí? Muita coisa, né? Nós poderíamos fazer uma palestra sobre essa fala de Emmanuel, mas o que nós vamos observar, ele fala numa floresta. A floresta é composta de diversos tipos de vegetação, né? Só que ele está falando das nossas criações mentais. Então, são diversos tipos de pensamento, diversas mentes, diversas formas de entender as questões, a vida e todos os processos. E todas essas criações mentais de cada indivíduo, de cada espírito, estão em processo de evolução. Então, veja, cada um de nós estamos num determinado patamar. E daí a necessidade de nós nos reconhecermos, né, diferentes, mas com os mesmos destinos, ou seja, a mesma origem, porque somos todos filhos de Deus, entendendo que cada um de nós se encontra num desses patamares. E cada um desses companheiros que convivem conosco, na verdade, são reflexo de nós mesmos, né? Porque como é que nós observamos, por exemplo, mesmo os nossos defeitos, as nossas virtudes, através do outro. O outro é o nosso espelho, né? Nós sempre tem até na psicologia fala isso, né? Que quando nós observamos ou nos sentimos incomodados com o defeito do outro, é porque nós temos também aquele defeito, né? Aquela dificuldade. Então, isso é muito real. E é através do outro que nós temos condição de olhar a nós mesmos e nos estarmos também nesse processo aí de evolução, mas também de nos educarmos, de nos aprimorarmos,
através do outro também, né? Então, é muito interessante essa questão, essa colocação de Emmanuel e toda a lição que ele vem falando lá no capítulo 18 para essa nossa reflexão em torno dos nossos pensamentos, das nossas criações mentais, que interfere no outro, né? O nosso pensamento, a nossa vontade, tudo isso interfere, porque tem uma certa influência, né? A gente sabe que os espíritos nos influem através do pensamento. Então, através do pensamento, nós também podemos influenciar outros através dessas criações. Então, nesse desenvolvimento moral, né, nesse desenvolvimento social, os nossos pais tiveram muita importância nas nossas vidas, né? A gente vê uma criança que começa o seu desenvolvimento, a sua fala, começa a andar, elas dependem muito, muito dos seus pais, né, ou daqueles que cuidam dela. Então, quando nós somos crianças, nós somos totalmente dependentes do pai, né, dos pais, ou dos avós, quem está cuidando, quem está acompanhando o crescimento daquela criança. E aprendemos ali, né, a fazer as coisas sozinhos, porque é importante, por exemplo, amarrar um sapato, né, comer sozinho. Isso tudo são etapas que nós vamos desempenhando sozinhos, mas precisamos uns dos outros, né, para estarmos desenvolvendo. No caso da criança, ele precisa do pai para dar a sustentação no sentido do suporte, né, do acompanhamento, de estar ajudando essa evolução. Então, quando nós crescemos, nos tornamos adultos, nós somos independentes, mas, ao mesmo tempo, dependentes uns dos outros, porque começamos a sentir a necessidade de estarmos juntos uns com os outros, né? Desde o momento que nos entendemos como gente, queremos ter grupos, queremos estar com os nossos amigos, isso tudo faz parte da nossa caminhada. Então, nós nos desenvolvemos nos integrando com os outros. Então, nesse sentido, nós dependemos, sim, uns dos outros, ou direta ou indiretamente. E, por exemplo, mesmo quando nós saímos de casa, né? Saímos, vamos morar sozinho, ou temos uma profissão, casamos, vamos, né? Mas nós vamos depender de alguém, né? Nós vamos estar sempre dependendo, por exemplo, quando nós vamos estar atuando numa determinada profissão. Dependemos daquele emprego, dependemos de outras pessoas que participam conosco naquele grupo de trabalho. Se temos um negócio próprio, dependemos dos clientes. Então, são situações que nós vamos percebendo que aquela fala, né, eu não dependo de ninguém, é puramente uma ilusão, porque nós estamos sempre dependendo, sim, no sentido de convívio uns com os outros. Então, nós vivemos num círculo social, né? Por que isso tudo? Porque a gente vive num círculo social que não é uma escolha, é uma necessidade. Aí a gente pode pensar, ué, mas por quê? Se nós quisermos viver sozinhos, nós podemos, né? Mas não é uma vida mentalmente, dentro do âmbito da saúde mental, não é uma vida saudável, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, né? E por que isso? Porque o homem é um ser gregário. Isso Allan Kardec, os espíritos nos falam através das questões de Allan Kardec, e a própria sociologia nos diz isso, como Aristóteles nos falou, né? Que é o homem. Essa cena aqui é daquele filme, né? Que aquele homem fica numa ilha, né? E ele que acontece? A falta, né, do ser humano junto dele, né, a solidão naquela ilha, né, faz com que ele crie um boneco, vocês devem lembrar, né, aquele boneco onde ele conversava com aquele boneco.
E a gente lembra, por exemplo, tem um momento do filme que o boneco cai nas águas, né, no mar, e ele fica desesperado para salvar o boneco. Isso criou-se ali uma dependência, né? É claro que é uma situação, é um filme, mas criou uma dependência onde ele era aquele amigo, aquele que podia estar ali interagindo, conversando com ele, num período de dificuldade que ele vivenciou naquela situação. Então, nós temos necessidade dessa interação com os outros. Por quê? Porque a nossa constituição física, psicológica, não permite que nós vivamos sozinhos. E isso faz parte da nossa saúde mental, né? Ficarmos isolados, ficarmos sozinhos, sem o contato da conversa, sem o contato da palavra, nos faz mal, né? Mental, dentro do âmbito da saúde mental, né? Isso nos traz situações delicadas que se tornam patologias, né? Se a pessoa, de repente, tiver algum trauma que deixe de usar a palavra, ela pode ficar sem falar por muito tempo, quando a única dificuldade é justamente esse trauma que ocorreu ali. Então, se torna uma patologia, né? E aí nós colocamos aqui, né, por exemplo, se uma pessoa for morar sozinha no outro planeta, né, vamos dizer assim, com condições de sobrevivência, em pouco tempo ela vai se sentir solitária. E não precisa ser em outro planeta, pode ser vamos por uma floresta, vamos ficar lá isolado, sem o afeto, sem o calor humano, sem aquele contato, né, normal que nós temos nos nossos grupos. Certamente essa pessoa vai ficar depressiva e vai vir aí um quadro patológico, né? Às vezes até grave. Então, esse instinto de sociabilidade é inato no ser humano. É isso que leva a todos nós a participarmos da sociedade, né? A vivermos em grupos, onde nós podemos estar não só em trabalho, mas também nos divertindo, também em trocas, né, que nos fazem bem ao espírito. Então, a sociabilidade ela é instintiva. A gente viu lá no início, né, que o homem ele busca esse contato com o outro por instinto, porque ele é um ser gregário. Então, obedece a essa lei de progresso. E a lei de progresso, a gente sabe que rege toda a humanidade. Então, o homem não pode se esquivar dessa lei, porque se ele se esquivar, ele se prejudica. E nós sabemos que é através do relacionamento uns com os outros que nós podemos desenvolver as nossas potencialidades, né? Aprendemos uns com os outros, ensinamos aos outros, trocamos aquilo que nós sabemos com outros e os outros nos oferecem. Então, é essa troca constante que nós vemos no nosso dia a dia, nas pequenas coisas nós estamos trocando. Então, conviver em sociedade não é algo tão simples quando nós falamos, né, da convivência, a gente sabe que não é algo tão simples. Por quê? Porque refere-se a uma estruturação de um laço de convivência entre indivíduos diferentes de nós, mas que pertencem ali à mesma sociedade onde nós vivemos. Isso é o quê? Os nossos costumes, as culturas diferentes, os valores de outros, né, que vêm participar naquele mesmo grupo. E é interessante que quando Kardec, os espíritos respondem lá a Kardec que Deus fez o homem para viver em sociedade, essa sociedade aí está dizendo simplesmente sociedade, grupos de pessoas, né, que têm os mesmos propósitos, objetivos, afinidades. Não está dizendo aí, né, sobre gênero, não está dizendo aí sobre religião, não está dizendo sobre diversidades nenhuma. Está simplesmente falando em sociedade. Então, quem constrói as dificuldades é o próprio homem, né? Porque
e aí isso influencia a nossa evolução moral, que vamos um dia entendendo que essas diversidades, essas diferenças, fazem parte uns dos outros, porque nós somos individualidades, né? E o importante é nós aprendermos a respeitar, como dissemos, os deveres e os direitos uns dos outros. Então, é importante nós trabalharmos essa lei, né, dentro da nossa convivência, do dia a dia. Na questão 767, Kardec pergunta: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? E os espíritos respondem que, sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Nós já vimos isso no decorrer da nossa conversa, né? E achamos interessante essa figura, porque, apesar de estar em níveis diferentes, essa árvore está bem distante da outra, né? Então, se nós, como seres humanos, nos acostumarmos a esse isolamento, a esse distanciamento, nós vamos ter muita dificuldade para estarmos desenvolvendo, para estarmos progredindo, porque nós vimos aí que é através da convivência que nós vamos nos aprimorando. Então, como vai haver a troca, né? Como é que nós vamos fazer esse trocar os nossos conhecimentos e receber os conhecimentos? Então, a interação uns com os outros é muito importante para a nossa vida, principalmente mental, né? Tanto física, quanto mental, quanto social. É importante para nos mantermos saudáveis. Aliás, a Sociedade de Saúde, né, Integral, a OMS, ela desenvolve, né, essa definição para nós, né? Quando pede o conceito de saúde, nós temos lá o conceito, né, de saúde no homem físico, psíquico, social e mental. Então, para nós entendermos a saúde plena, é dentro desses 3 âmbitos, né? Então, a vida em sociedade ela é muito necessária para esse nosso desenvolvimento moral dos indivíduos responsáveis, né, pelos grupos que estamos ali ensaiando, né, para ampliar. E isso começa dentro da família, né, o grupo familiar, que começa a ensaiar os primeiros passos dos relacionamentos. Então, esse agrupamento, essa troca, essa afinidade começa dentro do lar. Então, é importante, porque tudo começa ali para nós estarmos ampliando lá fora com os outros, os companheiros de jornada. Então, na questão 768, Kardec pergunta se o homem, ao buscar a sociedade, ele obedece apenas esse sentimento pessoal que vai dentro dele, esse sentimento íntimo, ou há também, nesse sentimento, uma finalidade providencial, ou seja, existe algo que o impinja a isso de uma ordem geral? E Kardec, os espíritos respondem que o homem tem que progredir, né? Mas insulado, isso não é possível, porque ele não dispõe de todas as faculdades. Falta o contato com os outros homens. Então, o homem não dispõe de todas as faculdades. Nós precisamos de trocar para nós adquirirmos outras faculdades, né? Por que nós vamos à escola? Por que nós fazemos faculdade? Por que nós estudamos? Para nós aprendermos com outros, né? A estarmos somando os nossos conhecimentos, aumentando os nossos conhecimentos. Então, falta o contato com os outros. No isolamento, falta esse contato. Então, o que acontece? Ele embrutece, ele se estiola. E no comentário de Kardec, nós vamos ver que ele já começa o comentário assim: o homem nenhum possui faculdades completas, né? Ninguém nasce sabendo, existe
uma fala assim, né, que os nossos avós, os nossos pais falavam assim: ninguém nasce sabendo. É claro que não é, isso não é tanta verdade, porque a gente traz a nossa bagagem espiritual, sim, né? Mas nós não temos ali o conhecimento completo. Nós aprendemos a cada dia, mesmo com aqueles companheiros mais simples, nós estamos aprendendo, né? Numa conversa com alguém, numa fila de supermercado, nós temos condição de aprender algo. Observando alguém, nós estamos aprendendo algo. Então, existe essa troca, porque nós não somos completos. E é por isso que Kardec afirma que precisamos uns dos outros. Os homens não foram feitos para viver, aliás, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. E, mediante a união social, é que elas, né, que elas, umas às outras, se completam, né? Essas faculdades, esses saberes, né, vão se completar para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Então, nessa interação, nós estamos trocando e nós estamos crescendo. Então, o isolamento priva o homem das relações sociais, que lhe garante o progresso. Então, nós não podemos sair daqui e habitar numa ilha pensando que nós estaremos vivendo da mesma forma, porque, como nós já vimos, vai haver a solidão, vai haver a situação onde nós necessitamos, de maneira saudável, da troca. E para nós atingirmos essa perfeição que nós estamos fadados, nós precisamos sim uns dos outros, né? Porque como é que nós vamos desenvolver ou aprimorar as nossas faculdades intelectuais ou morais se não for através do convívio, né? Da permuta constante, das afeições que nos fazem tão bem, dos conhecimentos, das experiências que muitas vezes nos encoraja, que muitas vezes nos dá suporte para nós enfrentarmos dificuldades que estamos vivenciando e que, através da experiência de alguém que superou, nós podemos estar observando e trazendo para a nossa história, né? Então, o isolamento ele vai fazer com que o espírito se embruteça e fique estagnado, porque ninguém retrocede, mas podemos ficar estagnados, sim, né? Nós podemos deixar de adquirir conhecimentos que nos ajudarão no nosso progresso. Então, o isolamento não é uma maneira que garanta o nosso progresso. E a gente vai ver isso lá no objetivo da encarnação, né? É simplesmente, a gente observa lá, o que diz lá? Que o homem precisa de progredir através do seu progresso, ele vai fazer com que outros progridam com ele, né? Através da sua inteligência, através do seu desenvolvimento moral, ele vai estar trazendo outros companheiros para progredirem também. Mas aí Kardec, como sempre, né, didático e pedagogo, ele pergunta uma outra maneira, a mesma pergunta, né? Se isso se isolamento não é bom para o ser humano, né? O que nós podemos pensar daqueles que fogem do mundo para se votarem a atender, né? Ele coloca ali ao mistério de socorrer aqueles necessitados. Então, a gente sabe que muitos companheiros valorosos aí, né, como a nossa querida irmã Dulce, o trabalho da nossa Madre Teresa de Calcutá, do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, esses são os companheiros mais próximos de nós, né? A gente sabe que eles se dedicaram à sua vida, uma vida que não deixa de ser um isolamento, porque eles se abnegaram de tudo para viverem em função do outro, né? Então, nesse caso, os espíritos nos dizem que esses companheiros se elevam, rebaixando-se, né?
porque eles se esquecem de si mesmo. Então, tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho, quer dizer, o trabalho no bem. Eles se colocam, eles se abnegaram da própria vida para se dedicar ao outro, quer dizer, esqueceram os gozos materiais e estão ali para se dedicar exclusivamente ao outro. Então, essas pessoas se elevam, e a gente sabe que é verdade, né? E foram felizes, embora na penúria, embora na dificuldade, foram criaturas que atingiram a sua felicidade íntima dentro desse trabalho com o outro, né? Então, o isolamento, ele é uma atitude egoísta, mas ele diz que isolar-se a pretexto de crescer espiritualmente é uma experiência em que o egoísmo predomina. Isso aqui ele está falando no sentido daquelas pessoas, né, que acham que ficando sozinhos, se excluindo da vida social, vão atingir um progresso. Então, nesse pretexto, não vai ser alcançado, porque aí nós estamos pensando somente em nós, nos afastando daqueles companheiros, né, de luta, que muitas vezes vão ser o objeto das nossas conquistas, das nossas virtudes, porque é muito fácil, né, nós nos abstermos da convivência. Muitas pessoas falam, né, é difícil convivência, eu prefiro viver só. Nesse contexto, nós sabemos que é uma vida muito voltada para si mesmo, sem perceber a dificuldade do outro, sem estarmos desenvolvendo, né, a paciência, a tolerância, a indulgência, tantas situações que vêm estar colaborando com o nosso progresso. E aí ele fala, né, que, nesse caso, o indivíduo que se forja da luta, né, para atender o outro, no caso, constrói os santos da abnegação e da caridade, como é o caso desses companheiros que nós citamos. No sentido de nós nos afastarmos do outro, nós ficamos impedidos de sermos úteis ao nosso próximo, né? Nos negamos essa situação, essa possibilidade. Então, viver em sociedade é uma oportunidade que nós temos de desenvolver a solidariedade e a tolerância. E não deixa de ser um trabalho de renovação individual, apesar de nós sabermos que não é fácil a convivência, mas é através do outro que nós vamos aprender a desenvolver em nós as virtudes necessárias ao nosso burilamento, ao nosso aprimoramento, né? A questão da indulgência, da caridade, de nos incomodarmos com aquilo que está magoando o nosso irmão, de nos tornarmos mais sensíveis à dor do outro, de nos tornarmos mais cuidadosos quando nós vamos nos referir ao outro, porque sabemos das suas lutas e das suas dificuldades. Isso tudo nós aprendemos através dessa solidariedade, dessa tolerância que nós vamos exercendo na convivência. E Emmanuel, lá no livro Roteiro, ele traz para nós, ele diz para nós que a solidariedade ela aperfeiçoa, e a tolerância ela eleva o homem à medida que nós nos dispomos a tolerar uns aos outros. Nos engrandece, né? Nos engrandecemos aí diante da vida, aprendendo a ser solidários, aprendendo a tolerar mais um pouco, que são virtudes, meus amigos, muito difíceis, que nós ainda não estamos preparados, né? Nós precisamos exercitar. E à medida que nós vamos nos tornando mais sensíveis, nós vamos exercitando melhor essas virtudes, porque exige o contato do outro. A solidariedade, né, é a necessidade que nós temos de estarmos fortalecendo essas relações que nós tanto prezamos nos nossos grupos em sociedade, né? Então, através
desse sentimento de solidariedade, nós colocamos aí a caridade em ação, porque não é nenhuma atitude que, quando nós pensamos em caridade, né, nós pensamos em dar algo a alguém. A caridade, ela só existe realmente se nós envolvermos a caridade com a solidariedade, porque aí realmente ela vai ser a caridade em ação, né? Que é essa caridade consciente, onde nós atuamos verdadeiramente com os nossos sentimentos. Porque dar coisas não nos sensibiliza, né? Nós precisamos de ir mais fundo, ir mais nos nossos sentimentos. Então, nós precisamos exercitar. E como que nós vamos exercitar se nós não convivermos? Então, é importante, mesmo diante das dificuldades que nós sabemos, né? Que existe muita dificuldade na convivência, porque cada um de nós é um. Como nós vimos aí, nós temos diferentes formas de pensar, de agir, mas nós precisamos de aprender a estar convivendo com isso. E outra vez a Joana de Ângeles, ela vem nos dizendo que o que ocorre com o próximo, com o vizinho, é anúncio que irá acontecer mais tarde com aquele que fica insensível à sua aflição, que evita ajudar para não se comprometer, tornando-se antissocial, antifraterno e egoísta. A vida é resultado do amor, e este trabalha, quer dizer, o amor trabalha em favor da solidariedade com todas as formas existentes, tanto no mineral, quanto no vegetal, quanto no animal. Então, é muito sério essa questão, né, de nós estarmos nos dando uma oportunidade da convivência, porque quando nós afirmamos ou ouvimos alguém afirmar, né, que prefere não ajudar para não se comprometer, eu prefiro não saber para não, né? Essas colocações, nós estamos nesse instante nos afastando e nos tornando antifraterno. É um sentimento egoísta que a gente tem que estar observando melhor para estarmos combatendo em nós essas tendências, porque nós estamos em processo. Todos nós estamos nessa construção, né, desse homem novo. Então, precisamos estar atentos. Então, a gente tem que ficar mesmo atento às situações onde nós podemos estar cometendo algo que vem dizer contrariamente àquilo que nós estamos aprendendo, né? Então, quando nós somos solidários, nós estamos aprendendo a ser pacíficos. Nós falamos tanto em paz, né? Nós queremos tanto a paz, mas para nós termos essa paz íntima, nós precisamos trabalhar essas ações. Então, a solidariedade se expressa como essa dependência mútua um do outro, né? Não dependência no sentido geral, mas no sentido de troca, no sentido de oferecer algo de mim para o outro, de receber algo do outro para mim. Então, esse sentimento que leva os homens a se auxiliarem, né? Onde o mais fraco ajuda o mais forte, onde aquele que sabe um pouco mais ensina aquele que está precisando do conhecimento naquele momento, onde aquele que aprendeu um pouco mais tolera aquele que ainda não sabe aquilo que ele já aprendeu. Então, ser solidário é partilhar, né, o sofrimento do outro, no sentido assim, a dificuldade do outro, a limitação do outro, não é? E, se pudermos, atenuar esse sofrimento. E aí nós observamos, dentro desse conceito, dentro dessas ponderações que nós fizemos e reflexões, a regra de ouro que Jesus veio nos trazer, né? O mandamento maior, que é esse: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, né? Da forma como quereríamos que nos fizesse. E essa é a expressão mais completa da caridade. E nós vamos observar lá na questão 886,
que Jesus define, né? Segundo Jesus, lá os Espíritos definem a caridade, que ela vem composta da indulgência, da benevolência e do perdão. Nós não conseguimos perdoar se nós não tivermos indulgência, se nós não tivermos benevolência. Então, para nós adquirirmos essas virtudes, é preciso que nós aprendamos a amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, amar a nós, né? Porque quando nós amamos a nós mesmos, nós nos entendemos como filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, nós estaremos entendendo melhor o que seria amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é isso que nós trouxemos para a noite de hoje, para todos nós, inclusive para mim, que fui a primeira a estudar, para estarmos conversando hoje, que é a lei de sociedade, que nós possamos ter bastante atenção com essa lei no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, partindo da nossa família, dos pequenos grupos onde nós podemos estar exercitando. Que Jesus nos abençoe.